Tá começando o Venda Simples Podcast, o seu canal de vendas, liderança, empreendedorismo e negócios. Eu sou o Vini, sou o host desse podcast. E existem episódios especiais e existem episódios muito especiais. E esse aqui com certeza é um dos mais especiais, que eu trouxe aqui um cara sensacional, que ele vai falar de vendas também, mas ele vai trazer um tema aqui muito maior que vendas, muito mais importante que vendas, que eu tenho certeza que vai ser marcante para você. Esse meu amigo é nada mais, nada menos que Márcio Abelha. Seja bem-vindo, meu irmão. Valeu, irmão. Obrigado aí pelo Tamo espaço, junto. obrigado pela oportunidade. Márcio Abelha. Então, Márcio Abelha. Mas você não tem só esse nome. Não, pode chamar de Abelha numa boa, então quem tá ouvindo aí de casa também pode chamar de Abelha, não tem problema nenhum. Poucas pessoas me chamam de Márcio, nem minha mãe me chama de Márcio, minha mãe me chama de filho. Mas na verdade eu tenho alguns outros nomes também, né? Assim, Márcio Abelha é meu nome de batismo, né? Da mesma forma, eu também fui batizado na aldeia Quenemorá pela dona Juraci, o ano passado, como Xarahu. Então, o Xarahu que é aquele que... a pessoa do bem, aquele que faz o bem, que traz coisa boa, que nem diz eles. Então, tenho muitos nomes, mas o Abelha funciona melhor de todos. Então, E quem te batizou foi a dona Juraci. dona Juraci, a anciã da aldeia, a mãe do Pajé Maná e do Pajé Bussan, que são os dois irmãos pajés que eu tenho muito respeito de caminhada. E eu recebi esse batismo depois de passar por um processo muito bonito, lá uma dieta, lá uma iniciação muito bacana. Então eu também tenho esse nome, tenho alguns outros, mas a abelha é universal, funciona em qualquer língua. Então a gente tem mais uma coincidência aí, porque a minha mãe se chama Juraci. Juraci, caraca, cara. Então, eu sei, A gente tá falando aqui nos bastidores sobre coincidências. A gente toda vez que conversa, acha mais alguma, né? Então, Tá aí mais alguma. mas essa aí. Minha mãe é Juraci, o nome olha dela. aí, que loucura. E você vai contar todas essas histórias e mais outras, tenho certeza que você é um cara que tem muito conteúdo. Uhum. Cara que estudou comigo na faculdade, a gente vai contar a história também. Fizemos fez juntos. Mas a gente vai começar pela pergunta que eu faço pra todo mundo que senta aí. Que é, o que é vendas pra você? Essa pergunta, ela é... Eu andei refletindo muito, né? Pô, eu tive que fazer lição de casa antes de vir pra cá, né? Óbvio, né? Tipo, eu tive que parar, assistir todos os seus podcasts e ver, e entender um pouco da dinâmica, assim, né? E, poxa, o que é vendas, né? Assim, antes de começar falando de vendas, eu acho que vou começar contando uma história muito boa, assim, né? Tipo, as pessoas... Você mesmo me olha e fala assim, cara, o Abelha na faculdade era uma pessoa e de repente, cara, o que aconteceu com ele, assim? O Abelha tá com pena na cabeça, tem uma marca na testa, tá com pulseira indígena, sabe? As pessoas pensam literalmente assim que, pô, eu enlouqueci, né? Sim. E a realidade é que, tipo assim, dentro do hospício, todos os malucos acham que o médico é o maluco, é o doido da história, né? Mas, cara, a vida já foi muito mais louca, assim. Muito mais louca do que isso, né? Então, tipo, a minha história começa, tipo, vindo de uma família muito simples, muito humilde. Uma família de trabalhadores, né? De pessoas que... Da minha mãe e meu pai que se relacionaram muito, muito cedo, né? Tiveram a minha irmã mais velha, aí eu sou o filho do meio, eu tenho um irmão mais novo. E até os meus 8 anos de idade eu cresci assim num cortiço lá em Santos, que a gente morava num barraco de madeira, que era casa, sala, cozinha, e um quarto para nós 5 dormir juntos. É engraçado que assim, a parede da minha casa, cara, tipo, eu tinha a parede da minha casa e do lado passava o trilho do trem, velho, tipo assim, então era barulheira de trem sinistro passando o tempo todo, sabe? Tipo assim, essa foi a minha história até os 8 anos, assim, morar conhecer, aquilo era o conceito de mundo pra mim, assim. E quando eu tinha 8 anos, o meu pai, ele começou a dar muito certo na empresa dele, né? Ele era estagiário e músico à noite, ganhava um trocado pra poder ter mistura pra casa. E aí, quando eu tinha 8 anos de idade, a gente mudou pra São Paulo. Assim, a vida começou a florir, assim, a prosperar. E a gente teve a oportunidade de mudar para São Paulo. E aí, quando a gente mudou para São Paulo, foi uma vida inteiramente nova, assim. Cidade grande, tipo, a gente não conhecia nada, não sabia nada, não conhecia nada. E a vida foi acontecendo, sabe? Tipo, e tava tudo indo muito bem, assim, sabe? Uma rua cheia de criança para brincar. E para quem morava num lugar que não tinha quase, de repente tem um monte de gente para interagir, sabe? A vida começou a se desenvolver ali. E aos 10 anos de idade, eu perdi meu pai, assim, de uma forma muito súbita, muito rápida. Em questão de uma semana e meia, ele foi. E, cara, a história daí pra frente, assim, foi uma história de muita luta, muita batalha, assim.
Minha mãe, ela decidiu não voltar para Santos, ela decidiu ficar em São Paulo e continuar desenvolvendo essa vida, sabe? Graças a Deus a gente teve apoio de familiares, de uma tia que... Minha tia, para mim, que é minha mãe e meu pai também ao mesmo tempo, da mesma forma que minha mãe também é minha mãe e meu pai. E essa minha tia, ela ajudou muito a gente, ela em muitos aspectos, assim. E a vida foi desenvolvendo, até que chegou o momento da faculdade, né? Então, eu entrei na faculdade, pô, agora virei gente, agora tá na hora de seguir, né? E a vida foi caminhando, cara, assim, consegui concluir a faculdade, e a faculdade, você fez a mesma faculdade que eu, você sabe, cara, que não era brincadeira, assim, na FEI, né? Tipo assim, a gente tinha, cara, que ralar muito, tinha que desenvolver muito, tinha que ir atrás mesmo. E, de novo, a vida não, ainda, mesmo estando na faculdade, ela não amoleceu, assim, ela parece que o degrau, o sarrafo vai sempre subindo, vai sempre subindo. Então, na faculdade, eu vivi, assim, os primeiros anos não, cara, foi, tipo, até o último ano de faculdade correndo atrás do rabo, assim, porque não tinha condições da minha mãe pagar a faculdade, então eu tinha que trabalhar e fazer a faculdade ao mesmo tempo. E a faculdade todo ano aumentava. Tipo, e cara, uma conta que a gente nunca entende, e sempre aumentava a faculdade. Não, e detalhe, né? Só um parênteses. Na faculdade no primeiro ano de faculdade eu tive acesso a um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre. Uhum. E nesse livro ele explicava o que era a Corrida dos Ratos. E, cara, eu me sentia tanto na Corrida dos Ratos, cara. Porque era trabalhar pra pagar a faculdade, pra poder comer... E aí sobrar um dinheiro, mas não sobrava, então você trabalhava mais, e aí você pagava a faculdade, aí você crescia na empresa, você ganhava mais, aí só que você tinha que ter roupas melhores, daqui a pouco você queria um carro. Aí a faculdade aumentava de novo. E a gente achava que aquilo ali era... A grande Corrida dos Ratos. Eu vivia essa Corrida dos Ratos, cara, até o último ano de faculdade, assim. Eu tive também um segundo emprego durante a faculdade, que eu fui professor de um cursinho que tinha lá na frente da faculdade, é um cursinho específico de engenharia. Eu fui professor do Meta, do Sabino. Professor do Base Mais, pô, Thaís, me abriu essa oportunidade para ser professor, até para me desenvolver assim como pessoa, falar no palco, foi muito bacana. Eu trabalhei lá durante 8 anos e era sempre o que você falou, cara, tipo assim, a faculdade aumentava, pegava o dinheiro, sobrava, chegava na aula assim, contava quantas cabeças tinham para saber quanto que ia sobrar no final do mês e quantas aulas eu ia dar. E, cara, foi esse sufoco assim, até quando, tipo assim... começou a história do Márcio que a maioria das pessoas conhece, que é o Márcio profissional, né? Que aí é onde você entra no mundo das vendas também. Exatamente, né? Então, tipo assim, foi daí que eu comecei a entrar nesse mundo empresarial, né? Então, o meu primeiro contato com esse mundo foi trabalhando na Vox como terceiro. Entrei lá em 2009 e foi, tipo assim... Foi muito bacana, assim, mas você entra lá com aquele paradigma, não, porque terceiro aqui dentro demora para ser efetivado e tal, sei que lá. Só que, sei lá, a vida no momento tava florindo muito para mim, assim, tava num momento muito próspero. E a minha carreira lá dentro, cara, alavancou, assim. Eu tive a oportunidade de me conectar com as pessoas, de me relacionar muito bem com os gerentes, com todo mundo. E depois de um ano e meio, assim, como terceiro dentro da Vox, eu virei funcionário Vox mesmo, assim. E não só isso, tipo, eu virei comprador. Então, tipo assim, eu era o cara que... Cara, eu amava aquele trabalho, velho. Porque é o bajulado, né? É muito da hora, velho. Tipo assim, é o que você falou, a palavra certa, assim. É o bajulado. Você é o bajulado, assim. Tipo, você é o cara que todo mundo quer agradar, porque a gente fazia negociação de grandes contratos de fornecimento para peça de produção. Então, eu participei de várias commodities lá dentro, como... airbag, cinto de segurança, farol e lanterna, ar-condicionado. Então, tipo, eu era o cara que fazia grandes negociações, assim. E era muito bom, assim, tá desse lado de cá, assim, sabe? Tipo, era a loira do vestido vermelho da Matrix, Puta, né? Falou tudo, cara. A loira do vestido vermelho da Matrix. Não muito bom, muito bom. Assim, gostei. Eu era a loira do vestido vermelho da Matrix, cara. Era isso, tipo assim, e foi experiência incrível, assim. Eu trabalhei lá durante 4 anos. E em 2013, um dos gerentes lá dentro, que era um cara fenomenal, o André, ele saiu de lá e foi pro Google. E foi bem naquela época que o Google tava, assim, em super ascensão, sabe? Lançando aquele filme dos estagiários, The Interns, os estagiários, chapeuzinho na cabeça que girava. Eu falava, meu, é isso, velho. Eu quero ir pro Google. Eu sempre fui muito ligado em tecnologia, sempre gostei muito dessa coisa de tecnologia. Falei, cara, é isso, tem que trabalhar no Google, assim. Eu falava, André, me ajuda. O André, foi super parceiro, fez vários referrals lá dentro, várias indicações. E depois de passar por alguns processos, eu consegui entrar no Google, assim.
E fiquei 1 ano no Google, foi uma experiência muito boa, assim, pra mim. E aí, dali em diante foi onde eu comecei, assim, essa carreira nos mundos das Big Techs, assim. Em 2013, cara, tipo, eu tive esse privilégio, essa bênção de literalmente poder entrar numa empresa muito maneira, onde eu aprendi muito. E de lá a coisa foi só caminhando, assim. Eu fiquei 1 ano no Google. Depois de 1 ano no Google, eu fui para uma empresa que naquela época, mano, era desse tamanhozinho, assim. Tinha, sei lá, 50 pessoas no escritório do Brasil. 3.500 pessoas no mundo inteiro. E era uma startup, assim, o tal do Facebook, né? Tinha acabado de comprar o Instagram, então, tipo assim, mano, Facebook, startup. Só que era aí que tá, né? Tipo, quando eu saí da Vox e fui pro Google, já era área de vendas. E era um tipo de venda. Então, era aquele cara que fazia cold call o dia inteiro no telefone, vendendo o Google Display Network, que vende nos banners do Google, o dia inteiro trabalhando, sabe? E aí, quando eu fui pro Facebook, já era um processo de vendas diferente. Então, ou seja, eu tinha uma carteira de clientes, de agências, no caso. E a minha missão era fazer com que essas agências, elas utilizassem a plataforma de forma correta. Porque utilizando a plataforma de forma correta, você vai, consequentemente, ter resultados. Tendo resultados, você vai investir mais. E vai ser melhor para a empresa. Então o negócio era uma vendas bem consultiva, assim. E eu dei de novo, tive mais um privilégio na minha carreira de, tipo assim, de pegar um foguete na hora que ele tava saindo, assim, né? Porque foram 4 anos e meio no Facebook, onde eu entrei super júnior, assim, e saí de lá com muita senioridade, assim, tipo, passei por vários treinamentos, viajei diversas vezes para os Estados Unidos, sabe? Conheci Melon Park, que é a sede lá, várias vezes, sabe? Já vi o Mark Zuckerberg, assim, pessoalmente, a Sheryl, que pra mim, puta, era mais inspiração do que o Mark, pra falar a real. E, tipo assim, foi uma experiência incrível, assim, sabe? E é muito daí que as pessoas acabaram me conhecendo, assim. Sim. Pô, a Abelha trabalha no Facebook, que loucura, sei que lá. E, cara, essa foi a vida, assim. E aí, em um dado momento, tipo, durante esse processo, assim, em 2016, foi quando eu acho que a coisa começou a ficar estranha, sabe, Vini? Porque, tipo assim, eu tava na época morando junto com a minha ex-esposa. Eu morava literalmente na principal rua de São Paulo, no Itaim, na Leopoldo, em frente ao Boteco São Bento, sabe? Tipo, eu morava a 300 passos da minha mesa. Uma vez eu tive a pachorra de chegar assim, acordar cedo e falar, cara, eu vou levantar da minha cama e eu vou contar quantos passos é até a minha mesa, assim. E eu fui andando, ou seja, eu não sofria com o trânsito de São Paulo, eu não demorava para me locomover, eu ganhava muito mais do que eu podia gastar. Essa é real, assim, eu ganhava muito mais do que eu podia gastar, do que eu tinha tempo para gastar, assim, né? Na época, eu tava naquele hype de competição de crossfit, então, cara, tava no shape, tava tipo assim, cara, meu irmão, vida perfeita, velho. Dinheiro, saúde, uma família linda, tudo acontecendo. Mas sempre aquela sensação, assim, estranha do tipo, cara, tem alguma coisa faltando, assim, né, sabe? Tem alguma coisa dentro de mim que ainda não tá encaixada, assim. Mas aí, quando eu passava em frente à loja da Triumph, que eu ia pro crossfit, descia a rua, passava em frente à loja da Triumph, tinha a danada da Bonneville 1200 Retrô. Cara, que moto incrível. Aí você falou, é isso, quando eu tiver isso aí... Quando eu tiver essa moto, é isso. Quando eu tiver essa moto... Vou poder dar uns rolê. Vou poder viajar, tipo assim, cara, Brad Pitt na estrada, assim, tipo... Qual é o nome daquele filme que eu esqueci? Que ele fica mais velho, mais novo? Ah, o Benjamin Button. Benjamin Button, que tem uma cena que ele vai de moto com a mulher andando. Eu falei, é isso, cara. Isso é a minha felicidade, é isso que eu preciso. Eu preciso da Bonneville. Não, mas pra ter a Bonneville eu preciso de mais uma promoção. Mas pra ter mais uma promoção, cara, eu tenho que conseguir um cargo maior. Não, mas pô, eu preciso conseguir um cargo maior também porque minha mãe, eu preciso dar seguro da minha mãe. Eu tenho que ser um diretor. Minha mãe sempre falou que tem que ser um diretor. E sempre assim... Sempre é um passo da felicidade. E sempre projetando a felicidade, e sempre é um passo, assim. E era um passo que ele é muito sutil, porque não é um passo que ele é comprido, assim. É sempre um passo que a gente acha que é muito curto. Não, é sempre o próximo passo, é sempre o próximo passo. Não, mas a casa, o carro, um filho, uma família, um bom relacionamento. A gente vai sempre jogando pra frente, sem perceber. E a gente vive nessa, que nem você falou, corrida dos ratos. E não importa quanto tempo passe, a gente vive essa corrida dos ratos eternamente. Assim. Até que, cara, um belo dia, não me pergunte o que aconteceu, a vida desencaixou, brother. Tipo assim,
Meu relacionamento começou a não dar muito certo. Fiz uma mudança de time, uma mudança que eu tava, tipo, almejando tanto, que eu tava querendo tanto. Um time muito maneiro de pessoas incríveis que, assim, eu tenho muita admiração até hoje. Todas elas, assim, prosperaram muito, sabe? Cresceram muito e são pessoas que eu admiro muito até hoje. Tenho muito respeito, aprendi demais com eles. Mas a vida desencaixou, cara. Tipo assim, eu não conseguia me sentir bem. Eu comecei a ver que, pô, eu tinha tudo e faltava alguma coisa. Eu não tava conseguindo ser mais feliz com aquilo, sabe? E foi daí que começou uma primeira grande chave da minha vida, que eu comecei a perceber que eu tava vivendo uma depressão, assim. Essa que é a real. Você teve essa consciência? Não é que eu tive essa consciência, cara. Tipo assim, eu tive a bênção de ter um amigo que chegar pra mim e falar assim, meu irmão, o que você tá vivendo não é normal, velho. E a realidade é o seguinte, se você não tratar isso, se você não cuidar disso, isso vai virar uma doença em você, velho, e vai ser caminho sem volta, vai ser ladeira abaixo. A ladeira já é pra baixo, vamos lá, né? A ladeira já é pra baixo, sempre. Assim, o nosso tempo, ele nunca conta pra mais, ele sempre conta pra menos, né? Cada dia que a gente tá vivo é uma bênção. Essa é uma grande verdade. E eu comecei a perceber que eu tava não aproveitando, não vivendo essa bênção. E eu vou te falar bem a verdade, assim, eu tive, ao longo da minha vida, assim, eu tive muitos contatos com muitas religiões, doutrinas e espiritualidades diferentes, sabe? Vivi muito isso, assim. Mas eu percebia que nenhuma delas conseguia, assim, de fato, assim, sanar os meus questionamentos de uma mente muito lógica, de um cara capricorniano, cartesiano, engenheiro, sabe? Totalmente matemático, processual, sabe? Tipo, que eu nunca consegui encontrar respostas que de fato sanassem essa minha necessidade, essa minha dúvida, porque pra mim Deus era uma coisa abstrata, tipo, eu tô aqui, Deus tá no céu e tem essa competição, é um senhorzinho de barba branca que tá na nuvem e quem for bonzinho vai pra lá, quem não for vai pra outro lugar e sempre ficava essa dúvida, assim, o que é de fato, né? Então, se eu não sou, o que eu sou, sabe? Tipo, e eu vivi esse questionamento sem saber que eu tava me questionando sobre isso. E esse amigo, ele carinhosamente me deu esse chacoalhão pra vida. Falou assim, cara, você tem que buscar ajuda, velho. Eu lembro, assim, nesse dia, de pegar e de chegar na janela da minha sala, assim, que a vista era pro prédio do escritório, né? Eu tava, tipo assim, à beira de uma crise de ansiedade, um burnout fudido, sem perceber e sem comunicar isso pra ninguém, sem nem saber falar, não conseguia identificar o que eu tava sentindo dentro de mim. Essa aqui é uma verdade, assim. Sim. Eu não conseguia nem falar porque eu não sabia nem o que eu tava sentindo. E chegar nessa janela, cara, e falar assim, olha, de rezar com todo o meu coração e falar assim, ó, se tem alguém em cima, chegou a hora. Tipo, mano, me ajuda porque eu não sei o que fazer. A casa tá caindo, eu não sei o que fazer. E é isso, assim, respirei fundo, pedi com todo o meu coração. E aí, esse amigo, ele me indicou, assim, uma tradição que ele estava estudando, que ele estava vivendo. E foi daí que essa tradição, ela começou, assim, a florescer na minha vida de uma forma, assim, como se eu já tivesse vivido isso antes, sabe? Tipo, começou de uma forma muito simples, né? O nosso professor, ele mandava áudios de WhatsApp todos os dias. E, de novo, o cara super cartesiano, metodológico, assim, não fazia meditação, não sabia o que era meditação. E eu lembro que um dos primeiros áudios que eu recebi foi um áudio de um mantra, cantado numa língua que eu não faço a mínima ideia qual que era na época. Mas eu falava assim, cara, eu não sei por que eu tenho que fazer isso. Então, todo dia de manhã eu acordava, eu tomava um banho e eu ouvia esse mantra. E aí eu comecei a perceber que a minha cabeça, ela funcionava diferente, assim. Depois que eu ouvi esse mantra, alguma coisa funcionava diferente dentro de mim. Não sei o quê. E aí, voltando pra minha carreira, né? Saí do Facebook, fui pra Uber e, de novo, graças a Deus, sempre caindo pra cima, né? Então, tipo, saí do Facebook, fui uma posição pra Uber de mais responsabilidade, de mais impacto. Fiz projetos enormes lá dentro, assim, tive contato com pessoas, de novo, também, que eu tenho amizade e que eu troco mensagem até hoje. São pessoas muito queridas. Da Uber eu fui pra Rappi, da Rappi eu fui pra iFood, e do iFood eu abri minha própria empresa. Então, eu tive, de novo, assim, a oportunidade de poder ter uma carreira, assim, brilhante, brilhante.
Mas o que realmente começou a florescer foi esse momento do estudo, assim, de trazer o que é espiritualidade, sabe? O que é... Veio me trazer respostas de perguntas que nem eu mesmo sabia que eu tinha. E foi uma tradição, cara, lá da Índia, um cara literalmente enrolado no lençol, que entrava ao vivo uma vez por semana, que a aula fica disponível só por uma semana, ou seja, se você perdeu, você perdeu. E eu passei 2 anos, assim, estudando e assistindo essas aulas. Ele nunca sabe disso, eu acho que ele vai ver esse podcast mesmo. Eu passei 2 anos sem trocar uma mensagem com ele, assistindo a aula no 1.5, no 2x, porque eu achava que ele falava muito devagar, e eu, ansioso, queria saber o final da história. E ele explicando, e a dinâmica da aula é muito bonita, porque ele pega um texto, ele começa a explicar o texto, e começa a devagar sobre o texto, e trazer a tradução, não da palavra, mas do significado real da palavra. O que aquela palavra significa na nossa vida, no dia a dia. E mastigando aquele conteúdo pra você, né? Exatamente. Que tava ali precisando dele. Mas sabe o que é engraçado? Tipo assim, ó, cada aula que você entra, você assiste a aula e você fala assim, cara, tem, sei lá, 200 pessoas na sala. Ontem mesmo eu assisti uma aula que foi presencial, tinha em torno de, sei lá, 40, 50 pessoas no ambiente, mas aquela aula foi pra mim, cara. Você entra e fala assim, cara, parece que tá falando pra mim esse negócio. Toda aula era, pô, tá falando comigo, parece que tá falando comigo, tá falando comigo, tá falando comigo. E aí eu comecei, assim, a perceber, né? E aí foi daí que tudo começou, assim, literalmente a florescer na minha vida, assim. Não, de novo, não só no âmbito de profissional como profissional. Minha carreira continuou. Eu consegui realmente sair daquele buraco. E eu fiz daquele buraco, não uma cova, mas eu plantei uma semente naquele buraco. E daquela semente, cara, começou a florir uma árvore, sabe? E é uma árvore que hoje, assim... Eu mesmo, assim, não sei... eu costumo dizer que, na verdade, assim, a gente pensa, puta, é muita bênção nessa vida. Mas, na verdade, não. São bênçãos de muitas e muitas vidas que vêm. E essa árvore floresceu graças a isso, assim. Graças às bênçãos de todas as vidas que passaram, dos meus ancestrais, dos meus avós, dos meus pais. Sim. Graças a toda essa minha ancestralidade, essa árvore, essa semente, ela fez um galho. Não, isso é doido. Eu gosto muito de um filósofo contemporâneo nosso aqui, que é um canadense. O nome dele é Jordan Peterson. Uhum. E ele fala muito sobre isso, sobre a questão dos ancestrais, né? E ele fala, você já fez as contas de quantas pessoas precisaram viver, passar por um monte de perrengue pra você estar aqui hoje? Tipo, ainda mais se a gente pensar que a gente vive hoje numa brevidade onde a gente tem menos guerras. Hoje a gente tá vendo guerra na Rússia, guerra ali na faixa de Gaza, mas não tem muitas outras ali tão abertas. Se a gente pegar o século XX, XIX, XVIII, era só guerra, irmão. Então, pra alguém sobreviver ali já era difícil. Aí essa pessoa sobreviveu, achou uma outra pessoa que sobreviveu, aí fez seu tataravô, aí seu tataravô achou sua tataravó, que fez seu bisavô, que achou... fugiu pro Brasil que fugiu pro Brasil e tal, não sei o que, e veio você, cara. Então isso é muito real. Agora, eu fiquei com uma dúvida. E eu tô deixando você falar bastante porque é muito interessante. Eu tô igual você... Me interrompe, cara. Se deixar aqui, eu sou Zé Palestrinha. Eu vou ficar falando aqui, ó. Eu tô igual você querendo pôr na velocidade 2x pra chegar no fim da história, porque eu tô curiosíssimo. Mas eu fiquei com uma dúvida. Você contou um pouco da sua história. Eu vou aproveitar pra falar da sua história, porque você falou de várias empresas grandes, né? Você falou de iFood, você falou de Uber, você falou de Rappi, você falou de Facebook, WhatsApp. Insta, WhatsApp. E sabe o que todas essas empresas têm em comum? Todas elas investem muito pesado em branding. E o patrocinador desse nosso podcast, a For Unique, é uma empresa de brindes promocionais para você que é pequeno, médio, grande empresário e quer investir no poder da sua marca, quer deixar sua marca na cabeça das pessoas. Todas as empresas que você falou, eu lembro, você lembra. E se perguntar para qualquer um aí na rua, conhece pelo menos uma. É verdade. E por quê? Porque eles investem no brand. O que é o brand? É o reforço de marca. E a For Unique hoje aqui em São Paulo, ela é a melhor e maior empresa para reforço de marca, para você ficar na cabeça do seu cliente, para você engajar o seu time. Então hoje eles têm kits de onboard, eles têm essas garrafas. Essa garrafa que eles mandaram para você, Márcio, com o nosso logo aqui do Venda Simples. Obrigado. Tem água aqui, pode beber. Aproveita aí que você deu uma pausa. Essa garrafa aqui eles fizeram para um cliente meu, da minha consultoria, para o Grupo Force. Então uma garrafa aqui, ó, o Grupo Force tem uma linha de piso emborrachado. São esses porta-copos, são do mesmo material do piso emborrachado.
E aí eles queriam uma garrafa para uma feira fitness que teve e eles passaram esse briefing para a Forunic e a Forunic desenvolveu essa garrafa que parece que está emborrachada, que tem um alto relevo aqui, tem o logotipo da empresa. Então, olha a qualidade desse brinde. Então, se você tem empresa e você quer aumentar suas vendas, se você quer converter mais cliente, se você quer engajar mais equipe, se você quer ter a sua marca na cabeça das pessoas, invista em brindes promocionais, invista na Forunic, os contatos dele estão aqui embaixo. Pode procurar o Caê e a Nicole lá que eu tenho certeza que eles vão te ajudar. E se falar que viu no podcast, tem cupom de desconto, tá? Inclusive, eu tava com o pessoal na Forunic agora, cara, e realmente, assim, é impressionante o trabalho que eles fazem. Assim. Não é? Impressionante, assim, a quantidade de clientes, a complexidade, a personalização que eles fazem, olha, tão de parabéns, assim, incrível, incrível. Caê, Nicole, um abraço, viu? A gente tá sempre lembrando de vocês aqui. Sabe. Mas a minha dúvida não era essa, eu fiquei com uma dúvida que você falou que você passou por todo esse processo. E aí você falou um pouco aí de espiritualidade, que você, um amigo seu te indicou e você estudou muito. Antes aqui nos bastidores você fez um mantra aqui comigo, cara, que língua é essa, tudo. Você falou, demorei 3 anos pra aprender. Cara, o que você descobriu nesses seus estudos aí? Porque assim, eu entendi o processo, mas eu quero entender mais, assim, esses estudos, o que você descobriu que você não sabia antes? Esse estudo é um estudo que ainda acontece, sabe, Vini? Então, assim, eu ainda dedico muitas horas do meu dia e muito esforço, assim, mental, minha capacidade intelectual para cada vez mais estar próximo desse estudo, né? E o que eu descobri? Vamos lá, tá preparado? Vamos lá. Assim, ó. Quando você joga uma semente na terra, você joga uma bolinha pequenininha na terra, assim. Você joga aquela bola, você rega ela, e de repente dessa bolinha pretinha surge um galinho. Aí esse galinho vai crescendo, surge um outro galinho, e aí surge um tronco, e desse tronco surge uma árvore, e dessa árvore surge uma macieira, e dessa maçã que cai no chão, vira ali a semente, já que nasce uma outra árvore, e que nasce e assim vai, e a coisa vai acontecendo. Quando você vê, por exemplo, uma colmeia, né? Uma colmeia tem uma geometria perfeita. As abelhas, elas conseguem se comunicar entre elas, não fazendo paralelo com a minha família nem vendendo meu peixe, pelo contrário, assim, mas as abelhas, elas têm uma comunicação perfeita entre elas, é invisível, a gente não escuta, a gente só vê elas se comunicando e elas sabem o que a outra está fazendo o tempo todo, e essa geometria da colmeia, ela é perfeita, é uma matemática perfeita, sabe? Da mesma forma como você, por exemplo, uma aranha. Uma aranha é um bicho muito interessante, cara. Assim, uma aranha, ela tira da barriga dela a teia e ela tece a teia com uma geometria e uma matemática perfeita. Às vezes você vê umas teias gigantes e você fala, cara, como que a aranha saiu daquele galho, veio pra essa, e sabe o que é curioso? Assim, a teia da aranha, ela tem que ter uma geometria perfeita porque senão a aranha morre de fome. Se ela for muito junto uma da outra, passa muito vento e rasga, prende muita coisa errada. Se ela for muito aberta, ela não prende ninguém. Então a aranha, ela tem uma inteligência por trás de construir, assim. E quando a gente começa a observar, essa inteligência, ela permeia todos os seres. Todos os seres. Eu adoro os exemplos da minha mãe, porque minha mãe é ótima, assim, cara. Ela fala umas coisas meio absurdas, mas que trazem exemplos muito bons, assim. Esse dia eu tava conversando com ela, ela falou assim, nossa, esses dias eu tive que lembrar de respirar, porque senão eu esqueço de respirar. Meu irmão, me fala uma coisa, como é que você esquece de respirar, cara? Tipo assim, esqueci de fazer meu coração bater. Pô, não é você que faz teu coração bater, assim. Você fala assim, ó, eu quero levantar a mão, você levanta a mão. É um pensamento que vem, é uma inteligência que faz teu corpo levantar a mão, assim. E o que eu descobri, assim, e o que eu descobri é muita presunção, né? Porque é uma complexidade muito grande, mas a grande mensagem que eu venho descobrindo e que vem se floreando cada vez mais para mim é que existe essa inteligência, ela permeia todos os seres. Todos os seres. E essa inteligência, ela tem muitos nomes. Ela é onipresente, ela é onipotente, ela é onisciente. Essa inteligência, ela tem em todos os seres. Todos os seres. E aí, pô, a minha mente, que é igual um macaco, né, que pula de um pensamento pro outro o tempo todo. Não, cara, não é possível. Então, essa inteligência, ela tá fora, ela não tá dentro de mim, ela tá em você sim, cara. Você não precisa pensar para respirar, você não precisa pensar para você bater seu coração, você não precisa pensar para fazer seus músculos crescerem, para armazenar gordura no corpo, ou para queimar a gordura do corpo,
O corpo tem uma inteligência por trás. Existe uma inteligência que permeia todas essas coisas. Essa inteligência ela tem muitos e muitos nomes. E, de novo, assim, não aqui ferindo ou querendo entrar em alguma doutrina específica, de novo, assim, tenho muito apreço e muito respeito por todas. Mas essa inteligência tem o nome chamado de Deus. No Caminho Vermelho chama essa inteligência de Wankantanka. Na floresta, lá os irmãos Schopenhauer chamam ele de Yushihu da floresta, o grande arquiteto. Sim. Na tradição védica tem muitos e muitos nomes. Ganesha, Brahma, Vishnu, Krishna, Ishvara, tem muitos nomes. Sim. Independente do nome que você dá, é impossível para a sua mente, por mais lógica que ela seja, ela negar o fato de que quando você vê, tem a experiência de visão, você olha e você vê uma semente virando uma árvore, um abacateiro gigante, meu irmão. É impossível você falar, não, é assim porque é assim. Não. Existe uma inteligência por trás de tudo. E é muito engraçado quando a gente para pra pensar assim, né? Esses dias, eu não moro aqui em São Paulo, né? Eu moro lá em Santos, então eu tenho o privilégio, né, de poder, assim, ter alguns momentos de contato com a natureza, com a praia, né? E, cara, perto da minha casa tem simplesmente o pôr do sol mais incrível do mundo, assim, do mundo. E toda vez que você olha para um pôr do sol, que parece o Day Sphere em Las Vegas, sabe? Aquele negócio, aquele cinema fechado assim. Não precisa ir pra Las Vegas, cara. Vai lá pra Santos, você chega lá em casa, toma um café comigo, a gente vai lá ver o pôr do sol. É igualzinho, cara. Aquele céu inteiro roxo, laranja, aquela multidão de cores incríveis. Aquela coisa linda. E aí você olha e você fala assim, nossa, como Deus é lindo, né? E aí você olha no espelho e você fala, puta, como eu tô feio. Como eu tô mal, puta, acordei de mau humor, puta, tem alguma coisa errada com a minha cabeça. Para pra pensar assim, se Deus fez tudo perfeito, tem lógica falar que você, como parte dessa história, tá fora do lugar? Que incrível. Então, não faz sentido, né? É. Não faz sentido. E aí, vamos devagar e vamos um pouco além disso, assim, ó. Então tá, então se eu sou essa luz, se eu sou esse amor de Deus que tá perene e tá presente em todas as coisas, assim, o que me impede, de fato, ser esse amor, ser essa pessoa, assim? Para pra pensar, o que te impede? Assim? Então, quer dizer, então, que a gente nasce sendo essa essência, sendo esse amor, e alguma coisa acontece no meio do caminho que eu paro de ser esse amor. Que eu vou ser o cara que briga no trânsito, eu vou ser o cara que discute com a minha esposa, com o meu marido por conta de qualquer besteira dentro de casa, que fica puto porque tem que lavar a louça, que perde a paciência com o filho, com a filha, que xinga o vizinho. O que acontece nesse meio do caminho? O que acontece nesse meio do caminho é chamado a ignorância. Isso é ignorância. Isso são os traumas e as dores que a gente acaba carregando na nossa vida. E que se a gente parar pra pensar assim, de uma forma muito, muito, muito honesta, né? Assim, não faz sentido eu negar que existe essa inteligência. Da mesma forma que não faz sentido eu adquirir um trauma em, sei lá, 1 minuto. Eu demoro 1 minuto na minha infância para adquirir um trauma, de um bullying que eu sofri, de um tapa que eu levei, de uma bronca que eu tomei, de um susto que eu levei. Não faz sentido nenhum, cara, você demorar 30 anos para se livrar desse trauma. Agora, vamos suavizar um pouco a situação. Deixa eu contar uma piada. A piada é a seguinte, né? Albert Einstein estava fazendo a sua visita para a Índia e ele chega no avião, senta do lado do indiano, o indiano está lá lendo um livro de matemática e ele pega esse livro, o Albert Einstein fica aquele negócio, pô, o cara é matemático, tá vendo? Aí começa aquele city talk com os elevadores, eles conversando ali, trocando e tal. Daí então o Albert Einstein vê esse cara e ele propõe uma dinâmica para eles. A dinâmica é a seguinte, né? O Albert Einstein fala assim, ó, eu vou te fazer uma pergunta e se você não souber responder, você me dá $1. Tá. E aí você me faz uma pergunta e se eu não souber responder, eu vou te dar $1.000. Aí o indiano fala, cara, é isso. Aí o Albert Einstein vai lá e faz a primeira pergunta pra ele. Aí o indiano fica quietinho assim, pensando. Ela vai, o indiano saca $1 do bolso e dá pro Albert Einstein. Caramba. Aí o Albert Einstein fala pra ele assim, agora é sua vez. Aí o indiano faz a pergunta pra ele assim, ó. O que é? Que começa a atravessar a rua, que tá no lado da calçada e tem 4 patas. Ele começa a atravessar a rua e fica com 3 patas. E quando ele chega do outro lado da calçada, ele tem 2 patas. Aí o Albert Einstein fica quietinho assim.
pensando. Bom, um gênio, Albert Einstein, cara, pensando. E ele não quis se dar por vencido, não. Ele ficou lá quieto, pensando. Aí lá vai o Albert Einstein, saca do bolso os $1.000 e fala, tá aqui os $1.000. Aí o Albert fala, mas qual que é a resposta? Aí o indiano vai e devolve $1 pro Albert Einstein. Nem ele sabia, velho. Mas ele ganhou $999 em cima disso, assim. Saiu ganhando. E você vê que engraçado, assim, ó. Durante um segundo, quando eu conto essa piada, a sua criança interior, ela ri. E você esquece dos boletos para pagar. Sim. E você esquece da sua ansiedade. E você esquece dos seus problemas. E você esquece dos e-mails. Você esquece das mensagens. Durante um segundo, a sua mente entra num lugar em que você só quer dar risada. Sim. Então, seja assim, por essência, o que eu venho descobrindo e dedicando muito a minha vida para isso é que, por essência, nós já somos aquilo que buscamos. E todo mundo busca pela mesma coisa. Todo mundo quer ser feliz. Eu faço as coisas porque eu quero ser feliz. Eu quero ter uma casa bacana porque eu acho que ter uma casa legal eu vou ser feliz. Eu quero ter a família do comercial do banco do banco, onde você vai ensinando no banco, o cara abre a porta para você, te recebe com um sorriso, tem um cafezinho, aí tem a gerente, a sua conta gorda. A gente sempre tá projetando a felicidade para frente, quando na verdade a felicidade é o óculos. Tá com o óculos na testa aqui. Ué, cadê o óculos? Você procura o óculos, você fala pra outra mulher mesmo. Moça, você viu o óculos aí? E fica puto, cara, perdi meu óculos de novo, não acredito. O óculos tá na tua testa o tempo todo, cara. Existe alguma coisa que acontece nesse meio do caminho que cria e que aumenta essa ignorância dentro de nós. E é esse trabalho que eu venho, assim, fazendo comigo mesmo, assim, de buscar ferramentas não dentro da sociedade, mas dentro da ancestralidade, que ajudem a gente a desfazer esses nós que existem no nosso coração. Porque esses nós, eles são infinitos, cara. Infelizmente, esses nós são infinitos. Mas chega um dado momento em que você consegue estabilizar a situação e você consegue começar a apreciar a plenitude e a felicidade que existe num pôr do sol. A plenitude e a felicidade de você tá caminhando com a sua esposa na praia suja mesmo, cara. A praia vai ser suja sempre. Mas você tá caminhando na praia, tá com o pé na areia, tá tomando sol, tá ouvindo o barulho do mar, tá ouvindo o vento no seu ouvido. Você consegue ver, sentir no seu coração, de forma sincera, uma felicidade sem igual. Como uma criança que escuta uma piada. Sim. Ela escuta a piada e ela dá risada. Ela vê a felicidade. Então, o que impede a gente, o grande bloqueio, são as nossas dores, os nossos traumas que a gente carrega. E hoje é muito fácil a gente buscar um medicamento, e de novo, não desmerecendo a parte química da coisa, que tem que ser tratada, que tem que ser cuidada, mas se a gente não tem dentro da gente uma vontade sincera de... Não só de não falar, não aguento mais. Todo mundo fala, eu não aguento mais, aguentando. Ai, cara, eu não aguento mais o trânsito de São Paulo. Eu peguei o trânsito agora, meu irmão, tá cada vez pior. As pessoas falam, eu não aguento mais, aguentando o trânsito. É da boca pra fora, né? Tem que existir, assim, uma vontade muito sincera de falar assim, eu realmente quero ir além. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um profissional melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. E não pro mundo ao meu redor, pra mim, pra eu poder chegar, colocar a cabeça no travesseiro e falar, pô, hoje eu fiz o meu melhor, sabe? E é por isso que, quando as pessoas olham a abelha de hoje, falam assim, cara, não é possível, esse cara enlouqueceu. Não, eu não enlouqueci não, sabe? Eu só decidi, como todos os ratos correm na mesma direção, eu decidi olhar pro lado ao contrário e correr numa outra direção, cara. E tá tudo bem, né? Se quiser continuar aqui. E tá tudo bem, assim, todos os ratos que estiverem correndo naquela direção, quiserem voltar, eu tô aqui, cara. Tipo assim, vou continuar sendo amigo de todo mundo, ouvindo todo mundo, sabe? Mas no fundo, assim, o que a gente percebe é que existe hoje um descontato emocional muito grande nas pessoas. As pessoas não sabem identificar o que é uma emoção, o que é humor, o que é
que é uma depressão, o que é uma ansiedade. Assim, a internet hoje é cheia de coaches e de incríveis que vão te vender a plenitude, que vão te fazer tudo, de fórmulas mágicas e de... A fórmula principal é: você tem que entrar em contato com essa sua criança, esse seu ser emocional que existe dentro de você, e às vezes botar pra fora, sabe? E de chorar um choro que você nunca chorou, de dar um grito que você nunca deu, sabe? Vai numa cachoeira e dá um grito, cara. É a coisa mais libertadora que existe. Mas não é um grito tipo, não, cara, é aquele grito, sabe, que você até se arrepia pra você gritar, assim. Isso é libertador. Que tem gente que nem conhece, né? Ou conhece da pior maneira possível. Já deu esse grito, mas dando esporro na esposa, no filho, exatamente, no vizinho, no trânsito, enfim. E esse grito é aquele grito que aumenta mais e que alimenta mais a nossa ignorância. É esse grito que a gente não tem que dar, é esse grito que a gente tem que silenciar pra gente conseguir ouvir no silêncio a voz que tá aqui presente o tempo todo, dessa inteligência que tá presente o tempo todo. Sim. E apreciar como num sonho. Eu vou dar um exemplo muito bom, assim. Esses dias eu tive um sonho muito bacana, assim. Eu tava numa praia deserta e como se eu fechasse o olho eu conseguisse ver essa praia, assim. Um pôr do sol lindo, assim. Aquela água azul, aquelas ondas lindas quebrando, aquela espuma. E eu, dentro do meu sonho, vendo tudo isso, né? Eu piso na areia, eu sinto a areia no meu pé, assim. Que coisa linda, maravilhosa, aquela areia fofinha. Quase tô pisando numa nuvem. Aí eu vou caminhando em direção à água, vou sentindo a areia ficando úmida e a espuma vindo molhando meu pé, e eu vou entrando naquela água me refrescando, aquele sol quente. E olhando aquele nascer do sol lindo, aquela paisagem incrível. No meu sonho, eu sou absolutamente tudo. Eu sou a pessoa que está vendo, eu sou a pessoa que está pisando, eu sou a areia, eu sou a água, eu sou o vento, eu sou cada bolinha da água que estoura, eu sou cada grãozinho de areia, eu sou cada variação das cores que tem no céu. No meu sonho, eu como sonhador, eu vejo tudo. Então, como num sonho, essa inteligência, ela permeia tudo. Então, a grande mensagem é assim: o que impede a gente de viver esse sonho que o amor de Deus, de novo, Ishvara, como você queira chamar, o que me impede de viver esse sonho, de viver esse amor? É a minha ignorância. E que, by the way, porque por sinal que também não está aqui por acaso. Cada personagem dessa história tem aqui a sua devida função e todos estão numa perfeita sincronia, numa perfeita dança. Não tem nada fora do lugar. A sua ansiedade não tem nada de errado com as suas emoções. Não tem nada de errado com a sua ansiedade. Não tem nada de errado. Nada. Errado são os hábitos que a gente construiu ao longo de uma vida por conta dos nossos traumas, das nossas dores, da nossa infância dura que todo mundo teve. São esses hábitos ruins que a gente constrói em cima delas. Esses hábitos destrutíveis em vícios, em bengalas, em muletas, em tela azul. Tudo isso faz com que a gente literalmente tampe essa visão e que a gente não veja isso. E que a gente esteja cada vez mais e mais afundado nessa realidade. Quando, na verdade, a realidade, ela vai muito além do que a gente vê. De novo, eu não preciso pensar para respirar. Eu falo isso para minha mãe. Mãe, é para você essa. Eu não preciso pensar para respirar. E assim, Abelha, isso que você tá falando, eu acho que comunica muito com a galera que curte esse podcast aqui. Não só esse, mas vários podcasts de negócios, de vendas. E você que já passou por essas áreas, deve conhecer muita gente que tá passando por isso. Você deve conhecer muita gente, e você falando eu consigo pensar em muita gente, eu consigo ver que eu já estive nessa posição. Você também já esteve nessa posição de estar ali meio que sendo consumido e achando ainda legal, porque tá todo mundo em volta sendo consumido e tá todo mundo assim, é normal, né? Eu até brinco que quando eu trabalhava numa última empresa que eu trabalhei como CLT, e não tô dizendo que CLT é certo ou errado, porque a gente tem essa discussão sempre aqui, e não existe certo e errado, né? Mas quando eu trabalhava numa empresa, os caras falavam com orgulho de tipo, cara, eu tô com uma hérnia de disco. Cara, agora eu tenho TDAH, eu tô diagnosticado com TDAH.
Tá vendo porque que eu esqueço as coisas? Tá vendo porque que isso... E a galera começa a falar com orgulho de coisas que não deveriam dar orgulho. Então você também enxerga dessa forma, assim? Você vê que muita gente no seu meio, principalmente nesse meio empresarial, meio de vendas, marketing, que é onde você transita, tem muita gente que tá com essas feridas abertas, assim, buscando o que você buscou e encontrou? Total, cara. No fundo, assim... No fundo, essa necessidade, assim, de mostrar, de aparecer, assim... Se você entrar com carinho, com muito contato com o seu coração, assim... Você vai perceber que é uma criança que às vezes não teve um abraço de um pai quando precisou, que não teve a atenção da mãe naquela dança da escola que você foi dançar, aquele jogo de futebol que seu pai não assistiu. Às vezes são coisas muito, muito, muito sutis que reverberam na nossa vida, assim, que é uma gotinha que cai lá atrás e que quando a gente vê hoje, 30 anos depois, virou um tsunami. Sim. Virou um TDAH, isso nada mais é do que, assim, é literalmente é um acolhimento. Que é um você reflexo. É um reflexo, mas é um reflexo de um acolhimento que faltou lá atrás. Sim. E que você, e de novo, dado visto que você já é essa felicidade, já é essa plenitude, você é capaz de dar essa atenção para você mesmo. Assim. Uhum. Você é capaz de dar esse amor para você mesmo sem precisar de absolutamente nada. Vou te dar um exemplo. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá pra aldeia que eu ia morar, né? Que fica lá no Acre. Cara, pra você ir pra lá, meu irmão, é tipo assim... Parece que tô indo pra um outro planeta, juro. Demora muito pra ser assim. É um voo de São Paulo pra Brasília, de Brasília pra Rio Branco. Aí de Rio Branco você pega um carro e você vai pra Feijó. Essa viagem de carro são 200 quilômetros, que são 8 horas, 10 horas de carro. Que a estrada é ruim. A estrada é ruim, tipo... Às vezes a estrada é ruim, às vezes a estrada é horrorosa de ruim, muito péssima. Intransitável. E, tipo assim, vira praticamente um rally. Então você pega você tem toda uma aventura. Você chega lá em Feijó, você pega um barco, e você vai 2 horas rio adentro no barco. Aí chegando na margem do rio, que você olha e fala, meu, não tem nada lá, você entra, descendo, anda 10, 15 minutos dentro da mata pra poder chegar na aldeia. E aí quando você chega na aldeia, você vê, assim, um olhar de quem vive da cidade. São pessoas que vive num regime de sobrevivência de agricultura, eles têm que fazer o próprio roçado, de trabalhar o tempo todo. Na aldeia, meu irmão, 4:30 da manhã tá todo mundo de pé. A criança de pé, tá todo mundo de pé. 7, 8 horas da noite, vai todo mundo dormir. É outro ritmo. Os índios, eles são excelentes carpinteiros. Eles fazem as próprias casas. E, cara, eles cortam a madeira retinha, assim, é impressionante. Você fala, não é possível. Os caras cortam a madeira retinho, cara. Sem máquina, sem nada. Só que a cada 2 anos eles precisam reconstruir a casa deles, porque não tem nenhuma espécie de tratamento das madeiras. Então, assim, eles vivem no modo de sobrevivência que é infinito. E todos eles vivem uma felicidade, uma plenitude que é sem igual. Quando você vai pra aldeia, é impossível você voltar vendo a vida da mesma forma. Porque você percebe que eles são, de fato, assim, eles conseguem viver, eles têm um padrão de humor muito diferente. Lá eles falam, pô, é só alegria, é só felicidade. O Pajé Bussan que fala isso, é muito engraçado. Ele fala assim, é só alegria que esbarra na felicidade, que bate de frente no amor. Assim, isso é um padrão mental para manter o humor sempre elevado. Cara, eu nem sabia disso. Mas a minha resposta padrão, você sabe disso, você me conhece. Todo mundo fala, ei, Vini, tudo bem? Eu falo, só alegria. Só alegria. E eu não sabia que era um padrão mental e tal. É uma frequência que a gente entra. Então, assim, lá na floresta não tem depressão, lá na floresta não tem ansiedade. E, cara, eles têm que literalmente, assim, fazer o roçado. Plantar mandioca, plantar banana, plantar as... Não, e cuidar um dos outros, porque se alguém ficar doente, não tem hospital perto, não tem... E lá não tem isso, é verdade, isso não tem hospital. Lá o hospital é a floresta. Exatamente. Então você vê Pajé Bussan andando na mata, Pajé Maná andando na mata, eles estão, cara, no supermercado, velho, impressionante, assim. Oportunidade de andar umas vezes com eles na matona fechada mesmo, assim. Olha, cara, ali tem uma planta que resolve tal problema. É isso mesmo. Não é? Tipo assim, ó, essa planta aqui é boa pra banho, essa aqui é planta boa pro fígado, essa planta é boa pro intestino, essa aqui é planta boa pra cabeça, essa aqui é planta boa pra isso. Essa aqui é venenosa. Eles conhecem tudo, pra eles são medicina. Que top, velho. Então assim... É que tudo veio daí, né?
Exatamente. Tudo veio daí, Tudo né? veio daí, assim. Tudo veio daí. Verdade seja dita, tipo assim, eles... Só industrializaram a floresta, mas se você pegar o remédio lá que você toma no copinho, ou na veia, é aquelas plantas todas, né? É aquelas plantas todas que foi testada numa amostragem de pessoa X e falou assim, então testamos dor de cabeça pra todo mundo, curou dor de cabeça, então vamos dar o nome de tal. E vende na farmácia. Vou só voltar no raciocínio. Eu te perguntei, né, se você acha que nesse meio que você vive tem muita gente que tá na fase que você estava e que de repente tá buscando alguma coisa, mas não sabe o que, tá com algum problema, mas não sabe qual, só tá sentindo um desconforto, tá vendo ali o relacionamento familiar indo pro saco, tá vendo o trabalho ali fugindo entre os dedos. Tem muita gente assim, a gente ouve, né, se você pegar qualquer rádio, notícia e tudo mais, que a ansiedade e a depressão são as doenças do século, né? Uhum. E eu te convidei aqui por um motivo. Aliás, o nosso contato retomou por causa desse convite, né? Verdade. Porque, cara, é impressionante. Eu tenho cada vez mais a certeza de que as pessoas nos acompanham e a gente não tem a menor ideia o quanto acompanham. Eu tô tendo essa experiência com o podcast porque eu encontro pessoas, amigos na rua. Cara, encontrei uma pessoa semana passada, olha que doideira, só fazendo um parênteses. Tá aí. Esse cara, ele é presidente da Liga de Futsal de São Bernardo. Eu joguei na Liga de Futsal de São Bernardo há 10 anos. Encontrei esse cara na rua. Eu não sou amigo do cara. Eu tive contato com ele por causa do esporte. Esse cara me viu e falou, fala, Vini, cara, eu adoro seu podcast. Aí eu fui olhar no podcast, ele nunca curtiu, não é inscrito, nunca manteve um comentário, mas ele assiste tudo. Ele falou, cara, gostei demais do episódio tal. Ele veio trocando ideia, eu falei, cara, o cara me acompanha. E por que eu tô falando isso? Porque eu te acompanho desde quando a gente se conhece. Porque eu lembro muito, a gente se conheceu na feira, né, na faculdade. Jogava muita bola junto. Não, tá louco. Eu jogava bola. Eu era bom de futebol. O Vini, ele era excepcional. Tipo, ele já chegava na quadra, eu ia pra panela dele, porque senão eu ia ficar rodando. Pô, eu jogava muita bola, realmente. Jogamos muita bola na faculdade. E desde a faculdade eu acompanhei você indo pra Vox. Depois, quando você foi pro Google, eu falei, cara, tipo, por muito tempo você foi a estrela do meu LinkedIn ali. Porque tudo que você postava eu olhava, eu comentava, eu mandava curtida e tal. Eu falei, mano, que legal que um cara que eu conheço tá indo pra um ramo, porque se eu não fosse engenheiro, eu ia trabalhar com tecnologia, porque eu adoro, cara. Uhum. E eu vi toda essa sua transição, e eu vi você, a primeira foto que você postou numa aldeia, eu vi quando você foi pra Índia, pra Indonésia. Pra Índia. É. Nossa, a Índia foi foda. Eu vi, eu acompanhei, e assim, eu me questionava, só que o meu olhar talvez seja diferente da maioria das pessoas. Eu nunca achei que você fosse louco. Muito pelo contrário. Eu te convidei aqui hoje pra você estar nesse podcast, porque eu falei assim, cara, eu conheço o Abelha. Ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, que são meus amigos, de inteligência, enfim, o conjunto, né? Social, inteligência humana, inteligência emocional, tal. Você é um cara muito equilibrado, sempre te vi dessa forma. Eu falei, cara, como é que um cara desse passou por tantas transformações? Ele tá buscando alguma coisa. E aí você fez a postagem lá, quando eu te convidei, falando muito do que você tá falando aqui, sobre espiritualidade, sobre se conectar consigo mesmo e depois com algo maior. E eu falei, cara, esse cara tem uma mensagem. E por isso que eu tô fazendo até pouca pergunta, porque, cara, eu acho que você tem muito pra falar, irmão. E eu acho que tem gente que vai assistir esse podcast e essa sua fala vai transformar a vida dessas pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Porque eu te conheço, de novo. Não é um cara desconhecido que tá sentado aqui falando de uma parada que eu não entendo nada. Não, é um cara que eu admiro falando uma parada que eu não entendo nada. Então, até antes daqui do nosso início, quando você fez o mantra, cara, eu juro pra você, se fosse qualquer outra pessoa, eu tinha parado nas primeiras palavras, porque eu levei um susto na hora que você começou. Porque é um negócio que é totalmente fora da minha realidade. Só que como é você, eu falei, cara, eu julgo assim, eu não me considero um cara extremamente inteligente. Mas eu conheço muita gente que eu acho que é mais inteligente que eu. E você é uma dessas pessoas, assim como todos os meus convidados até hoje. Eu sempre tento trazer pessoas que eu considero mais inteligentes que eu em algum assunto. Uhum. E quando você começou a cantar o mantra, cara, eu fiquei prestando atenção, fechei o olho, fiquei ouvindo você falando em sânscrito, né? É. Que é uma língua que eu nunca tinha ouvido. Eu falei assim, cara, é um negócio totalmente... É um sentimento que eu nunca tinha sentido. Cara, é um negócio muito legal. E quantas pessoas que estão aí que talvez ouvindo esse mantra, ouvindo essas palavras que você está falando, essas frases, essas histórias que você está trazendo aqui, elas não vão ser impactadas. E aí você falou uma coisa legal, curiosa. Agora eu que tô falando muito, mas já vou passar a bola. Que isso? Você falou uma coisa curiosa, que você falou que a felicidade, ela nunca tá no próximo passo, ela tá em nós. Nós somos a felicidade. E cara, eu também não sabia disso. É a primeira vez que eu tô ouvindo e eu concordo 100%. É forte pra mente, né? Tipo assim, cara,
E eu acredito tanto nisso, irmão, e tanto nisso, que eu montei esse podcast sem nenhum objetivo. Eu montei porque eu queria ter um podcast. Porque eu falei assim, cara, eu quero sentar com os caras que eu conheço, que tem mensagem pra passar, eu quero aprender. E vai ter gente que vai gostar. Porque quando eu assisto podcast de outras pessoas que eu nem... Por exemplo, ontem eu assisti um do Caio Carneiro, assisti do Marcelo Germano, que é um cara de negócio, assisti da Gabi, que é uma cliente minha. Cara, eu aprendo pra caramba. Eu falo, meu, muita gente precisava ouvir isso. Eu falei, cara, eu quero fazer um podcast pra muita gente ouvir também. Então é um negócio que é pra mim, velho. E quando eu montei, eu até pensei, pô, será que eu não tô sendo egoísta? Mas agora você me deu a resposta. Não é que eu tô sendo egoísta, cara. É que isso daqui faz parte da minha felicidade. Eu sentar com gente que eu admiro faz parte da minha felicidade. Assim como a gente foi no evento lá, e pô, eu olhava pro lado, eu via você ali, olhava pro outro lado, eu via o Caê, eu via o Wellington, eu via o Du ali, tudo amigo meu, eu falava assim, cara, que legal que eu tô vindo fazer um negócio que eu amo fazer, que é participar de eventos de network, de aprendizado. A gente teve uma palestra muito boa, cara, da Juliana Flores, eu aprendi pra caramba. Foi mesmo. E eu assim, cara, que bom que eles estão aqui, eu queria que tivesse mais gente. Foi o cara do meu lado, eu nem sabia que era o cara da Juliana Flores, eu tipo assim, aí, mano, beleza, tá, tipo... É o cara humildão também, né? Humildaço, gente fina, assim, pô, trocamos uma ideia, foi mó da hora, velho. Então assim, cara, eu queria que você soubesse pela minha boca e na frente de todo mundo que eu te chamei aqui porque eu te admiro demais, velho. Pô, que isso, irmão. E eu tenho certeza que essa nova missão que você tá fazendo, ela não tem a menor chance de dar errado, velho. Você vai ajudar muita gente, irmão. Porque tudo que você fez até hoje, você contou aqui. E eu já sabia de algumas coisas. Quando você trabalhou na Vox, você não foi só um comprador, você se destacou. Quando você foi trabalhar nessas empresas de tecnologia, você se destacou em todas. E agora você tem uma empresa sua, você quer ajudar, e eu queria que a gente entrasse nesse assunto agora. Como que você vai ajudar as pessoas? E eu tenho certeza que, cara, não tem como isso dar errado, porque é a sua essência. Você é um cara que faz as coisas darem certo. Como você disse, você veio de um cortiço, você passou dificuldade, perdeu o pai cedo, teve que se virar na vida, passou por todos os perrengues que eu não passei, que eu sempre falo aqui nesse podcast. Eu sou muito privilegiado porque eu não passei perrengue nenhum, cara. Graças a Deus, meus pais, eles nunca me deram nada. Eu venho de classe média, nem baixa, nem alta, mas nunca me faltou nada. Eu não sei o que é morar no cortiço, eu não perdi meus pais, eu não passei por isso. Então, cara, você que já passou por tudo isso, cara, você tem muito mais bagagem pra ensinar alguém, porque você já passou. Então, como é que você vai ajudar essa galera agora? Acho que falando um pouco, assim, desse meu momento de hoje, que eu tô vivendo, né, assim, eu tô literalmente num momento de transição de carreira, assim, eu tô literalmente, assim, largando, a última etapa que eu tive como profissional, assim, do mercado foi a minha agência de marketing, né, então, passei muito tempo estudando, trabalhei nessa área de lançamentos digitais, sabe, 6 em 7, 0 digital, tudo isso aí, eu estudei muito, fiz. De novo, tive muito êxito e, além disso, assim, eu tive os resultados, o impacto do que a gente conseguiu levar para as pessoas foi incrível, sabe? Então, eu tô num momento de transição, assim, eu tô sentindo muito esse chamado de literalmente, assim, poder levar para esse meio que me acolheu tanto e que me deu tanto, sabe? O meio empresarial, de poder levar para as pessoas a importância real de você conseguir, assim, através de novo, eu não tô aqui para pregar nenhum tipo de prática ancestral e nem nada do tipo, eu não tô falando para ninguém entrar no gelo, para ninguém, sabe, ir para Amazônia, não, a ideia aqui não é essa, assim. A grande mensagem aqui é tentar levar para esse meio empresarial, que hoje é cada vez mais e mais afagado, assim, pela realidade, pelos boletos, pela inflação, por tudo, é levar para essas pessoas que existe uma solução e que existe uma felicidade que vai além disso. E que para você conseguir chegar nesse lugar e não entrar num lugar de tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para se exercitar, remédio para não sei o que lá, para você não viver dependente dos remédios, você precisa, assim, buscar ajuda, seja profissional, seja ancestral, de práticas ou de metodologias que te coloquem em contato interno com as suas emoções e que você, de novo, não tem nada de errado com elas, mas que você saiba dar a devida vazão para elas. Existe um verso da Gita, da Bhagavad Gita, que diz o seguinte, né? Um sábio, ele não sofre pelos que já foram e nem pelos que não foram. A grande sacada a grande complexidade, acho que a beleza dessa frase não tá em saber quem foi ou quem não foi e não sofrer por isso. Sofrer é uma coisa, sentir dor é outra. O sábio
é a grande magia, a grande beleza dessa frase. Porque o sábio é aquele cara que ele sabe que ele sabe identificar o que ele está sentindo no coração dele e que ele sabe respeitar e falar assim, olha, eu tô num momento que eu tô um pouco nervoso e eu não quero falar agora. Esse se resguarda. Isso é uma atitude coerente, harmônica para ser feita. Sim. Então o sábio não é aquele cara que não sofre. Ah, eu perdi um familiar, não vou sofrer. Não, cara. Um sábio é aquele cara que, se tá sentindo uma dor e quer chorar, é aquele cara que chora, sem vergonha. Sem vergonha nenhuma de chorar, sem vergonha nenhuma de se emocionar. Então a grande beleza dessa frase, ela tá justamente no sábio e não em não sofrer. Sim. A verdade é, a dor ela não é opcional. A gente vai sentir dores na nossa vida e vai ser assim até o fim da nossa vida. Infelizmente a gente vai ter que trabalhar até o fim da nossa vida, a gente vai ter que ralar e essa roda, a roda que a gente chama da roda do Sansara, a corrida dos ratos, ela vai ser até o último dia da sua vida. Ora, as dores no meio do caminho, elas vão acontecer. A gente está correndo e todo mundo vai tropicar uma hora, vai cair, vai se ralar. A dor, ela não é opcional, mas o sofrimento, sim, ele é. Sim. Eu sofrer pelas coisas que eu vivi, isso é opcional. Isso tem solução. E para isso, sim, existem práticas como a meditação, cara. Hoje em dia a meditação é muito banalizada. As pessoas falam, meditação não funciona, minha cabeça agitada. Cara, mas a meditação é para quem tem a cabeça agitada, entendeu? Então, você é agitado? Então, cara, então você tem que fazer meditação. É pra desagitar, né? Exato, cara. É tão óbvio. Quando a gente fala assim, soa óbvio. Mas quando a pessoa escuta, fala, não é pra mim, igual não. Terapia, né? O pessoal acha que terapia é pra louco. Não, terapia é pra não ficar louco. Exatamente. Se você é uma pessoa sã e você tem certeza que você não é louco, aí que você precisa de terapia. Da minha mãe, exemplo da minha mãe. Minha mãe, ela vem de uma geração, e nós somos produtos de uma geração em que psicólogo era médico pra maluco. E hoje em dia, esse tema de saúde mental, saúde emocional, tá muito em alta por conta disso. Porque, assim, as pessoas precisam perceber que existem meios, existem ferramentas. Sim. Seja uma meditação, seja uma prática de um pranayama, que é um exercício de respiração, seja através de um rezo do pajé. Pô, cara, se você ouvir o Pajé Maná cantando, meu irmão, você entra numa frequência na hora. Sim. E o Pajé Maná, ele cura rezando. Sim. Então, a grande verdade é que, assim, é preciso existir dentro de nós, assim, uma vontade, e até respondendo a sua pergunta que você fez, assim, tem muita gente que tá afogada e que não sabe, mas que no fundo, no âmago dela, quando ela deita a cabeça no travesseiro, ela tá pedindo ajuda e ela não sabe nem sequer pedir. É isso. Eu conto muito uma história na minha consultoria, mas que também é de um sábio. Você já deve ter ouvido, que não é uma história minha, é uma história que eu ouvi num treinamento, eu só duplico, que é o sábio que guardava uma cidade. Já ouviu essa história? Não, conta aí. Você já deve ter ouvido, tá? Uhum. Mas se não ouviu, vai ficar de lição. Um sábio guardava uma cidade. E aí, essa cidade ela era meio num deserto, só que ela tinha fama de ser uma cidade muito linda. Então muita gente ia pra conhecer. Só que o sábio sempre fazia a mesma pergunta, e dependendo da sua resposta, você ia querer entrar ou não na cidade. E qual que era essa pergunta? Chegou lá o primeiro andarilho no deserto, viu lá o portão da cidade e falou pro sábio, oi, tudo bem? Eu queria entrar na cidade. Aí o sábio falou, tá bom, você quer entrar? Ele falou, quero. Como é que é aí dentro? Aí o sábio falou, não, a pergunta é, como é que era lá na sua cidade? Da onde você tá vindo? Cara, a cidade que o primeiro andarilho, né, falou, a cidade que eu tava vindo, ela era terrível, cara. Muita violência, muito assalto, as pessoas não se ajudavam, as pessoas, elas eram ruins umas com as outras, e por isso que eu saí de lá e por isso que eu tô aqui. Então eu queria entrar na cidade. Como é que é aí? Aí o sábio fala, exatamente igual a sua cidade. O cara, não, então para, então não vou entrar. E aí o cara foi, virou as costas e foi embora. Chegou um segundo andarilho. Perguntou pro sábio, oi, tudo bem? Queria entrar na cidade. Ele falou, e como é que era a cidade de onde você tá vindo? A cidade que você nasceu? Não, a cidade que eu nasci era maravilhosa. Cara, as pessoas todas se ajudavam, todas eram solistas umas com as outras, não tinha violência, era muito amor, muita paz e tudo mais. Ele falou, pois é, seja bem-vindo, aqui é exatamente igual. Então qual que é a moral dessa história, né? Tudo tá dentro de você, cara. A mudança que você quer, ela tá dentro de você. Você talvez só não tá conseguindo acessar, você talvez só tá com muitos problemas na sua mente, no seu coração, traumas, como você disse, situações passadas
que você não conseguiu superar, e aí você olha pra frente e você acha que tudo tende a ser igual. Então, essa história do sábio eu conto normalmente para as equipes de vendas, porque sempre que eu chego como consultoria, né, ou para dar um treinamento de vendas, eu gosto de conversar com as pessoas e eu pergunto, como é que foi o mês passado? Como é que foi o mês anterior, tal? E tem empresa que você vai que é meio que todo mundo fala que o mês foi muito ruim, que tá ruim porque o gerente é ruim, porque o chefe é ruim, porque a empresa não tem bons produtos, tal. E tem empresa que você vai que você fala, não, a gente tá arrebentando, não estamos batendo a meta, mas a gente tá tentando, todo mundo aqui tá se ajudando, tal. E aí eu conto essa história pra dizer assim, ó, gente, se vocês estão achando que tá tudo ruim, eu não sou a solução. A solução são vocês. Então vocês precisam mudar essa chavinha aí, começar a pensar pra frente, pra poder ajudar vocês a performar mais. E o cara que já vem e tá tudo certo, fala, cara, ótimo, vamos fazer crescer mais ainda. Então, eu acredito muito nisso que você tá falando, da gente olhar mais pra si, da gente entender que tudo tá conectado, da gente entender que nada é acaso, a gente é prova disso. Tu falou da Juraci, cara, no começo. A ordem, cara, ela é perfeita. Assim. Exato. E a gente com essa mente cartesiana e essa identificação com o nosso ego, a gente acha que não, eu vejo o pôr do sol é lindo. Mas, cara, quando eu chego no meu trabalho, eu vejo sempre com a minha equipe, tem essa competição velada, tem essa politicagem que eu tenho que fazer, que eu tenho que sorrir, que eu tenho que estar bem, que eu tenho que estar feliz. Não, cara. Tipo assim, não é esse o caminho, sabe? Assim, existe uma ordem perfeita em todos os lugares, assim. O quanto você se toca e você tem esse contato interno é o que faz a diferença, assim. É o que vai tornar você um ser humano melhor. De novo, não pro mundo. O mundo vai ser sempre isso. O mundo pode ser o caos que você enxerga, ou o mundo pode ser essa beleza infinita de cores e situações, né? E a ordem, né? Assim, a ordem literalmente ela é perfeita, cara. Irmão, você vai ter que vir mais um episódio, tá? Pô, porque eu não falei tudo que eu queria falar. E eu sei que você também não. Mas a gente já tá chegando ao fim. Eu queria que você dissesse para as pessoas que estão assistindo como que elas podem te encontrar, te acessar. Porque assim, você, cara, eu acho que talvez você não tenha nem até pronto tanta coisa para oferecer. Mas talvez esse seja o seu segredo. Não precisa estar pronto. Se a pessoa vier com uma dor, talvez você consiga ajudar ela sem ter nada pronto. Eu tô, assim, cara, primeiro de tudo eu queria agradecer, assim, muito pelo espaço, né? E aí, pô, eu não te respondi a pergunta inicial, eu tenho que responder a pergunta inicial. O que é vendas pra mim? Então, o que é vendas pra você? Assim, vendas, no fundo, é mais uma das formas que a gente tem de se relacionar com as pessoas. Assim, sensacional. É um momento em que a gente pode entrar com o nosso ego e ficar essa briga de ego por causa de 10 centavos e ir pra lá e pra cá. E como eu já fiz, de novo, inúmeras vezes, sendo a loira do vestido vermelho. Do outro lado da mesa. Incrível, do outro lado da mesa. Mas vendas também pode ser uma relação onde você cresce, você amadurece e você aprende a ser uma pessoa melhor. Sim. A vender, a se conectar de fato com a pessoa do outro lado da mesa e não vender por vender, mas vender porque você sabe que você está ajudando alguém. E assim, a realidade é assim, a ordem é perfeita. Se você está fazendo a coisa de coração e está entregando de coração, você vai receber no seu coração essa gratidão. Isso. Então, assim, quem quiser me encontrar, pô, tenho o meu Instagram, @abelhudo, abelhudo mesmo, não é abelha, não é brincadeira não, @abelhudo, quem quiser me segue lá, tipo, eu vou começar a ser mais... eu tô num momento, de novo, de transição, então a minha intenção é começar a disponibilizar mais, assim, momentos, eventos, palestras, encontros, poder proporcionar para algumas pessoas algumas práticas de meditação, algumas práticas de imersão no gelo, ao qual eu sou muito fã, assim, e carrego essa medicina comigo. Então, assim, a minha intenção literalmente me conectar mais com as pessoas e ouvir, assim, a mensagem que Deus tem para mim, porque, assim, de novo, eu não tô aqui num lugar de eu sou o sábio, alcancei a luz eterna e tchau. Não, cara. Semana passada eu tava pé da vida com uma situação, eu acordei puto, irritado. Eu respirei, falei, para, é só uma emoção, deixa ela passar. Eu fui no mar, coloquei meu pé na mãe Iemanjá, falei, lavou. Respirei, fiz minhas orações, entreguei essa raiva para Deus e a coisa foi, sabe? Ou seja, você acessou uma ferramenta. Então, assim, a verdade é que, tipo, eu tô aqui, tô no momento de eu também estou vivendo esse processo. Sim. Então eu tô, assim, a minha intenção é cada vez mais, assim, tentar me conectar com as pessoas para tentar ouvir essa mensagem que Deus tem para mim, através de todas as pessoas que estão ao meu redor, para que eu também seja uma pessoa melhor. Sim. Eu posso ser cada vez mais esse veículo e dizer assim, ó, cara,
tem saída. Sim. Assim, ó, eu já tive nesse lugar, eu já tive nessa situação, mas tem saída. Sim. Eu te vejo muito como um facilitador, sabia? Pô, Demais, assim, a palavra que me vem à cabeça hoje, quando eu penso em você... Eu já vi várias palavras, né? Na época da facu, era o cara que era bom de bola. Depois era o cara que era crossfiteiro, professor do base, o crossfiteiro, depois o cara do startup e tudo mais. Hoje eu vejo você como um facilitador, cara. Não me pergunte do quê. Eu acho que eu tenho... eu tenho certeza absoluta que você vai facilitar a vida de muitas pessoas só sendo quem você é, irmão. Porque você é um cara muito abençoado. Amém. Antes da gente encerrar, eu queria que você explicasse da sua pulseira, porque todo mundo que vai ver esse podcast vai ficar olhando pra essa pulseira e vai querer saber a história dela. Vai. Essa aqui é a pulseira, essa aqui é a pulseira da jiboia, né? Essa aqui é a geometria da jiboia e ela é a pulseira que só os tchanás usam. O tchaná na aldeia é o cara que é o rezador. Então, assim, as nossas orações, elas têm muito poder, cara. E nunca subestime uma oração. Acredito. Nunca subestime a oração, assim. Então, eu acolhendo a minha criança interna, me descobri que eu amo rezar, assim. E veja bem, tocar uma música é uma coisa, rezar é outra, assim. Sim. Então, assim, você fazer uma oração para uma pessoa é a coisa mais preciosa que você pode fazer para alguém. E aí fica a dica para quem tá em casa, hein, assim, ó. A oração de uma mãe e de um pai para com um filho tem 100 vezes mais peso. Então, assim, se a coisa tá apertada, reza. Sim. É o nosso único veículo, é a nossa única tecnologia de se comunicar com essa inteligência maior que permeia todas as coisas. É um caminho direto, né? É a nossa oração, assim. Então essa aqui é a pulseira do literalmente o rezador da floresta, assim, que eu, sempre que eu tô lá, eu levo meu violão, aprendo todos os rezos. Então vai ser muito normal vocês me verem assim, tipo assim, vai vir no evento, vai estar cantando umas músicas de uns índios que você não entende nada, mas não é música, é uma oração. E eu tô rezando por vocês. Então, assim, essa aqui é a pulseira do tchaná, então. E todos esses apetrechos que eu tenho, tanto a pulseira, quanto a pena na cabeça, quanto o vibuto na testa, quanto as minhas gargantilhas e as coisas que eu uso no pescoço, são tecnologias. Para que eu olhe sempre e falo, opa, peraí. Eu sou a parte de algo muito maior. Sim. Eu sou um personagem de um sonhador. E eu sou o amor desse sonhador. Eu também sou o grão de areia, sabe? O mesmo vento, tudo está conectado, tudo é uma coisa só. O mesmo vento que soprou lá no cabelo de Jesus, ele não foi para nenhum lugar não, cara. Ele também sopra no teu ouvido. A mesma duna de areia que fez o deserto, ela tá sempre se mexendo e ela tá lá. Ela só vai mudando de forma. Uma hora é duna, aí bate um vento, aí não tem mais a duna. Aí a duna passou pra cá. Então, tudo é uma coisa só, assim. Basta a gente, assim, tá com o coração limpo, sabe, pra isso. Assim. E pra limpar esse coração, tem que ter muita coragem. Tem que rezar muito e pedir muito pra Deus, assim. Toda a minha história começou naquela janela, sabe? E é uma história, assim, que, de novo... dentre todos os erros e acertos que eu tive, porque, de novo, eu não sou uma pessoa perfeita e estou muito longe disso, mas dentre todos os erros, assim, eu sei apreciar a beleza dessa história e dizer assim, cara, que história incrível. Essa história é tão linda, Vini, que tem um cara que me chamou para um podcast para me ouvir falar tudo isso, que, tipo, a gente nem... Detalhe, a gente não teve tempo, para quem tá assistindo em casa, essa é uma grande verdade. A gente não teve tempo de combinar script, de ensaiar nada, assim, a gente simplesmente sentou aqui. E eu tô deixando a voz passar por mim, assim, tô sendo esse facilitador, tô facilitando com todo o meu coração, com toda a minha humildade, que essa voz passe por mim, assim. Aí eu queria poder finalizar com um mantra, que é uma oração que pede pela paz. Tá. Então, essa pode gravar numa boa, a outra era meio... a outra era mais pra gente, então essa pode gravar. Eu vou fazer essa oração para que a gente possa fechar. Então, Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Swasti Prajabhyav Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishah Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prathivi Sasya Shalini
desho yangsho bharahitaha brahmana santu nirbhayaha Om sarvesham swastir bhavatu sarvesham shantir bhavatu sarvesham purnam bhavatu sarvesham mangalam bhavatu sarve bhavantu sukhinaha sarve santu niramayaha sarve bhadrani pashyantu ma kaschit dukkha bhag bhavet Om Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amratangamaya Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Obrigado a todos os meus professores, desde a minha mãe, que é o nosso Adi Guru, primeiro guru, até meu professor Jonas Mazetti, e toda essa família que me acolheu. E o meu carinho mais que especial, minha professora Jerusa, que é minha professora de mantras, que me aguenta toda semana. Então, assim, dedicar essa oração para eles, assim. E para todos vocês que estão assistindo, assim, desejar muita luz, muito amor, muita paz, porque a gente está sempre buscando por isso. É isso. Irmão, obrigado. Xavá, só alegria. Tamo junto, só alegria. Só alegria, é isso aí. Valeu. E para você que ficou até agora, obrigado pela moral. Segue a gente aí no YouTube, no Spotify. E também no meu Instagram, vinywilson.vendas. Valeu, tamo junto. Valeu.